Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Agro Brasil. Meu nome é Jonathan e no vídeo de hoje a gente vai estar abordando sobre quais que são os nutrientes essenciais para as plantas. Vamos estar listando tanto os macro como também os micronutrientes. Então, se você quer saber quais que são eles e qual que é essa classificação, fica comigo, a gente volta depois da vinheta. E olha só, pessoal, eu já gravei uma série de vídeos aqui falando sobre cada um desses nutrientes. Então, se você tiver interesse específico em saber sobre um deles, é só você voltar aqui nos vídeos anteriores do canal que você vai achar. Lá eu falo um pouco sobre a importância dele para as plantas, sobre quais que são as suas funções, os sintomas de deficiência e também, de uma forma bem breve, quais adubos você pode utilizar para suprir as necessidades das plantas para aquele nutriente. Então, se você quer ajudar nessa ideia, quer apoiar o canal aqui, é só você se inscrever se ainda não é inscrito e também deixar um like nesse vídeo para ajudar a gente a fazer mais conteúdos como esse. Então vamos lá para a tela do meu computador que a gente vai falar sobre quais que são esses nutrientes. Então vamos lá falar sobre os nutrientes essenciais para as plantas. Nós temos uma primeira classe, que é uma classe mais geral, formado por carbono, hidrogênio e oxigênio. Mas esses nutrientes eles não são fornecidos para as plantas através de adubos, como os outros que vocês vão ver. Eles são supridos principalmente pela fotossíntese e pela água também. Então, se tiver pouca luz, tiver em uma área sombreada, a planta vai ter menos fotossíntese e vai ter menos, por exemplo, acúmulo de carbono, não é? E também, se tiver em áreas com déficit hídrico, também vai faltar esses nutrientes aqui que são bastante importantes, que são o carbono, o hidrogênio e o oxigênio, só que eles são supridos pela água e pelo CO2 através da fotossíntese. Nós temos então essa lei dos mínimos, tá? Para quem está começando o técnico da agropecuária ou agronomia já viu, mas tem muita gente que ainda não viu, então é importante a gente destacar. E o que diz essa lei dos mínimos? Que o desenvolvimento de uma planta, aí a gente pode colocar entre parênteses também a produção, seja produção de grãos ou produção de massa verde, será limitado pelo nutriente faltante ou deficitário. Então você tem lá deficiência de cálcio, por exemplo. A planta vai reduzir a sua produção devido a essa deficiência de cálcio. Ou, por exemplo, está faltando zinco. Ela vai reduzir o seu potencial produtivo devido que está faltando zinco, tá? E eu achei bem legal essa figura aqui, desse barilzinho, que ele engloba os outros fatores. Nós vemos aquele barilzinho normal lá da lei dos mínimos só com os nutrientes, né? Só com nitrogênio, com fósforo, com potássio, mas a gente não vê. Ali tem luz, tem oxigênio, tem água, tem os nutrientes ali, cálcio, tem nitrogênio, tem a temperatura ideal. Então, tudo isso, se estiver fora dos níveis adequados, pode ser um fator limitante para a máxima produção das plantas, né? Tá? Então, ainda diz que o mesmo que todos os outros nutrientes ou fatores estejam presentes. Então, teve um fator lá que não está adequado, está abaixo do esperado para a produtividade daquela planta, ela vai reduzir a produção. É isso que diz a lei dos mínimos. Então, quais que são os macronutrientes? Nós temos os macronutrientes e os micronutrientes. O que separa de ser um macro ou de um micronutriente? A necessidade que a planta tem por aquele nutriente. Então, os macronutrientes a planta necessita mais. Você tem que fazer uma adubação melhor, tá? Os micronutrientes a planta também precisa, também é essencial para completar o seu ciclo, mas em menor quantidade. Então ele tem menos no solo, mas já está em níveis adequados, porque a planta não necessita de grandes quantidades de micronutrientes. Os macronutrientes, eles são separados, eles são 6 principalmente, tá? Nitrogênio, potássio, fósforo, cálcio, magnésio e enxofre. Porém, algumas literaturas, alguns autores classificam principalmente o cálcio, o magnésio, às vezes o enxofre também, como macronutrientes secundários. Porque a gente vai ver mais à frente um exemplo que tem algumas plantas que têm uma necessidade maior de cálcio
e outras têm uma necessidade maior de enxofre, por exemplo. Então isso aqui ele vai variando também de planta para planta, tá? Às vezes uma planta precisa mais de cálcio do que, por exemplo, do que fósforo. Então isso aqui varia também um pouco de planta para planta, mas os macronutrientes, simplificando, são esses 6 aqui. Os micronutrientes, então aqueles requeridos em pequenas quantidades, é o boro, o cloro, cobre, ferro, manganês, molibdênio e zinco. Então são esses principalmente, tá? Existem outros também que o pessoal ainda não sabe muito bem se é essencial ou não é, como o caso do níquel, mas muitas literaturas não classificam o níquel como um nutriente essencial para as plantas, então eu deixei de fora. São esses aí que todas as plantas necessitam: boro, cloro, cobre, ferro, manganês, molibdênio e zinco. Também já aproveito para dizer para você assistir o nosso vídeo sobre estratégia de adubação com micronutrientes, que também está aqui no canal, beleza? Então ainda tem um outro nível aqui que são dos benéficos, e eu também fiz um vídeo aqui no canal abordando sobre cada um desses nutrientes que são benéficos para as plantas. Então a planta não necessita deles para completar o seu ciclo, mas em alguns casos, em algumas situações específicas e também para algumas culturas, eles fazem bem, eles ajudam a planta a aumentar a produção, que é o caso do sódio, do silício, do selênio e do cobalto. Então aproveite, já vá lá também e assista o nosso vídeo sobre os nutrientes ou também os elementos, né, que são benéficos para as plantas. Então gostaria de mostrar para vocês aqui um exemplo prático. Quais que são os níveis adequados aqui de nutrientes? Eu tenho, isso aqui é para tecido foliar, e também já aproveito para dizer para você que a gente tem o nosso curso de avaliação de fertilidade do solo, onde a gente vai abordar esse tema aqui, como fazer uma análise de solo, como você interpretar, como você fazer uma análise de tecido foliar. Mas eu gostaria, então eu vou deixar um link aqui na descrição, é só você clicar e você vai lá e você conhece. Então a gente tem aqui o exemplo dos níveis adequados de nutrientes de tecido foliar para duas culturas, para uva e para milho. Tá? Então você vê que não é o mesmo nível, isso aqui varia de planta para planta. Então como o milho aqui o nível adequado é 3% no tecido foliar de nitrogênio, de uva é menos, é 2,5%. Né? Ali o fósforo é também parecido, né? 0,20 para uva e 0,22 para milho. Para potássio está 1,50, 1,5% para uva e 2% para milho. Então isso aqui vai ter uma diferenciação de planta para planta. Então, ok, pessoal? Existem outras plantas que têm uma discrepância ainda maior. Por exemplo, o tomate, ele precisa de muito cálcio para completar o seu ciclo. Então você ia ver aqui uma diferença bastante grande da necessidade de cálcio em tecido foliar de tomate para essas duas culturas aqui. Tá ok, pessoal? Então esse era o recado, esse era o vídeo que eu gostaria de apresentar para vocês hoje. Muito obrigado por assistir, sempre um prazer ter todos aqui, tá? Se você ficou com alguma dúvida, quer que a gente faça algum vídeo diferente, por favor, deixa aqui nos comentários que a gente vai estar fazendo vídeos aí que o pessoal tem dúvida, tá ok? Então até um próximo vídeo e muito obrigado por assistir. Também já aproveita, deixa um like, se inscreve no canal se não é inscrito, que a gente trata sobre nutrição de plantas, fertilidade do solo e agricultura, e também aproveita para compartilhar esse vídeo lá com o seu amigo. Tá ok? Tchau, tchau então.